Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença, obrigado pela paciência que todos têm. Nós estamos quase no finalzinho do nosso recesso. Vou pedir aos irmãos para ficarem de olho no grupo lá no WhatsApp, porque talvez a gente possa ter uma mudança nos horários, tá bom? Então, fiquem atentos lá, dêem uma lida. Quando chegarem as mensagens, leiam as mensagens, por favor, são importantes. De repente a gente vai dar uma mexidinha nos horários aí, tá bom? Então, fica aí bastante atento para que a gente possa não ter nenhum tipo de contratempo, tá bom? Então, que Jesus abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que nesse momento você possa atingir em seu coração aquilo que você tanto quer, aquilo que você deseja, sabendo que não temos a nossa reunião presencial por enquanto, mas que tudo que está acontecendo nessa nossa reunião virtual, ela está sendo tratada no mundo espiritual. Então vamos agradecer a Jesus, primeiro por nós, por nossa vida, por quem nós somos, por tudo que nós temos. E segundo, vamos agradecer por podermos nos reunir, por podermos nos reencontrar nesses momentos aqui na internet. Sei que alguns não gostam, acham melhor presencialmente. Eu entendo, é uma questão de gosto, mas já estaremos voltando. Calma, rapidinho nós estaremos de volta. Então, sejam bem-vindos, que Jesus abençoe a todos. Mas saibam que o coração do nosso Mestre está sempre conosco. Maria Santíssima, de São Isaac, não abandona nenhum de nós. Então vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus, abrimos nosso trabalho dessa noite. Jesus, divino e amado Mestre, obrigado, Senhor. Obrigado por permitir que aqui estejamos, com segurança, com alegria. Sei que seria tão bom estarmos nos abraçando presencialmente, mas sabemos também que essa pausa é importante no coração de todos, importante para a nossa vida. E peço, Senhor, àqueles que nessa noite estejam passando por dificuldades mais complexas, por questões que necessitem da urgência da vossa intercessão, que elas sejam ouvidas, Senhor, que sejam atendidas em seus pedidos. Gratos vos somos por tanto amor que tem para conosco. Nessa noite, Senhor, abençoa os lares, em qualquer momento que a pessoa esteja assistindo a essa reunião, seja na hora da transmissão, seja depois, não importa. Que a sua palavra, o seu amor, a sua intercessão, o seu carinho, a intercessão de Maria Santíssima, a intercessão dos trabalhadores de São Isaac, possam estar com cada um, ajudando, fortalecendo, influenciando positivamente, que esses inimigos do bem sejam recolhidos, Senhor, sob guarda da nossa proteção. Que seja uma reunião cheia de amizade, cheia de carinho, cheia de amor, e que possamos espargir toda essa vibração positiva pelos nossos lares. Rogamos a Seu Isaac, Seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, nosso irmão Gregório,
a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nossa reunião da noite de hoje, rogando que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nelas queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus. Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos, passando aqui para agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente tem recebido, né, de falar. E aí hoje eu trouxe um tema que veio a inspiração para quem acredita em outras vidas, né, e aí ele justamente fala assim, nessa vida, você pode não ter dinheiro. Nessa vida, você pode não ter um casamento. Você pode não ter um grande amor. Você pode não ter filhos. Você pode não ter uma casa, né? Morar de aluguel. Não ter um trabalho que você gostaria de ter. Não fazer as viagens que você gostaria de fazer. E aí é muito não. Não tenho, não posso, não quero, né? E aí, o que a gente tem? Desculpa os IAIs, mas é vício, né? E a gente precisa fazer o quê para parar de não ter, de não fazer, de não ser, né? Lutar mesmo, né? A gente, como eu falei agora mesmo, a gente, desculpa, eu falei no outro vídeo que eu tava gravando, que eu desgravei, que eu apaguei. A gente não sabe a nossa missão, né, aqui nesse planeta. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Na data, na hora que a gente pode. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o melhor naquela situação. O melhor resolver da melhor maneira o que esteja acontecendo. Mas a gente tem que se empenhar. A gente tem que acreditar em Deus primeiro, né? Que eu falo isso sempre. Acreditar numa força superior, na nossa proteção, em quem Deus colocou, né? A quem Deus delegou os nossos andares, os nossos caminhos, né? Os nossos protetores, os nossos mentores espirituais, os nossos amigos que moram perto da gente, desculpa a voz, a nossa família, né? Então Deus nos cercou de quem Ele achou necessário, de quem precisasse ficar perto da gente, para a gente se desenvolver. Aí a gente pode falar, poxa, mas eu não gosto de fulano. Não queria nascer nessa família. E a gente está perdendo uma oportunidade, né? Se a gente nasceu nessa família, não foi à toa. Se a gente conheceu uma pessoa, nunca é à toa. Mesmo que essa pessoa só esbarre com você no caminho. Aí a gente tem que pensar assim, por que eu esbarrei? Né? Por que essa pessoa apareceu na minha vida? É um amigo que vai ficar, é um amigo que vai passar, não é um amigo, é um inimigo. E aí qual é a oportunidade que eu tenho que aproveitar? Mesmo que seja um inimigo. Porque veio, né? Ele veio para que eu aprendesse a ter paciência, que eu aprendesse a ter tolerância, que eu tivesse resiliência. Essa palavra é muito forte. E a gente tem que ser forte para a gente poder ter ela também. A gente aprender a lidar com as situações e não sofrer,
né? A dor, como a gente fala sempre, é necessária, mas o sofrimento não. Ah, mas você está falando isso, mas é fácil você falar. Você tem um emprego, você tem sua família, você tem seus filhos, você tem sua casa. É, eu tenho, com a graça de Deus. Mas não é fácil, né? Quantas coisas a gente já passou para a gente ter essa família, para a gente ter os filhos, para a gente ter a casa, para a gente manter a casa. Quantos trabalhos que a gente já perdeu, quantos trabalhos que a gente teve que arranjar, concursos que a gente teve que fazer, estudos que a gente tem que fazer todos os dias, né? Então, assim, não é fácil. Não estou dizendo que a vida de ninguém é fácil. Mas fulano é rico, fulano tem os tropeços da vida dele também. Ah, mas ciclano, coitado, sofre tanto. E aí, assim mesmo, a gente pensa assim, quem tem muito estudo, não sofre, não passa por certas coisas. Pode não passar por certas coisas, mas passam por outras. Quem tem muito dinheiro não sofre. Claro que sofre. Sofre o medo de um sequestro, sofre o medo de alguém da família ser prejudicado por essa pessoa ter dinheiro, ou outra pessoa da própria família ser prejudicado com alguma situação. Sofre às vezes por não poder sair de casa. A gente vê, sigo várias pessoas no YouTube e tem gente que não pode sair de casa. Não, mas é rico, pode pegar um avião e ir para outro país, só assim. Então você não consegue conviver no seu próprio país com as pessoas que você gostaria de conviver, você não pode andar nas ruas. Mas isso é o preço da fama. Mas será que ele queria isso? Ou ele só queria ser famoso, mas não queria ter essas privações? Então, assim, a gente pode pensar, a pessoa é rica, não tem problemas? Tem. A pessoa é pobre, tem problema também, né? E aí a gente fica pensando, só a pessoa rica que é feliz. Não, às vezes a pessoa rica é justamente quem não está feliz. E o pobre, às vezes, se mantém, né? E cada momentozinho de felicidade é um momento grande de felicidade. E a gente fica pensando assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar ao próximo. E às vezes a gente nem precisa de dinheiro para viajar, quer dizer, pouquinho, né? Pelo menos para a gente dar um pulinho ali. Ou para a gente pelo menos sair do lugar. A gente precisa um pouquinho, não precisa de muito. Não precisa nem de dinheiro, na verdade. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou conhecer os lugares do meu próprio município. Nossa, aqui a gente mora em Rio Bonito, tem tanto lugar legal, tem tanto lugar bacana. Tem gente andando pelas estradinhas mesmo pro interior, ou indo na Caixa d'Água, ou indo na Serra, subir na Asa Delta, indo no Green Valley, na Bela Vista, no Rio Seco. Tem tantos lugares que tem cachoeira. Então, assim, a gente não precisa ir muito longe. Pega uma bicicletinha, quem tiver, faz uma estirada maior. Eu não tenho bicicleta, então vamos fazer uma caminhada, né? Vamos escolher um ponto, a gente faz uma caminhada até lá, fica apreciando a natureza, escutando os passarinhos que eu estou escutando agora aqui perto da minha casa, aqui, que eles sempre me acordam. E é valorizar, né? Valorizar cada momento, que a gente não sabe se a gente vai ter oportunidade de valorizar daqui a um minuto. Valorizar cada companhia, porque a gente não sabe se essa é a última vez que a gente viu aquela pessoa. E aí, se nessa vida eu não tenho nada, que foi o que eu estava falando antes, não tenho isso, não tenho, que é tanto não, será que na outra vida eu não tive? Eu acredito que eu já tive. Eu não vivi uma vez só, eu já tive várias vidas. Será que nessa vida eu não tenho porque eu não soube aproveitar a oportunidade que eu tive lá atrás de ter e fazer, de ter e me melhorar? Aí, de repente, nessa vida, eu fui privada disso, ou eu mesmo escolhi, porque a gente pode ter, dependendo, né, da nossa possibilidade, a gente pode escolher também não vir com essas coisas.
não quero, eu quero vir deficiente, eu quero vir sem beleza, eu quero vir numa situação de pobreza. Eu posso escolher isso também. Eu não posso tô lá no plano espiritual só escolhendo coisa boa para mim nessa vida. Qual o mérito que eu vou ter de só ter coisas boas e não passar por nada, né? Às vezes a gente tem que passar só por uma coisinha desse tamanhozinho, a gente faz um escarcéu, a gente não consegue, a gente piora mais ainda a nossa situação. Piorar, né? Andar para trás, como a gente fala, a gente não deve, né? Normalmente a gente pode estagnar. Então a gente tem que sempre procurar se melhorar. E aí nessa vida passada, às vezes eu tive essa oportunidade, né? E posso ter melhorado um pouquinho, posso ter ficado estagnada. E aí quando eu fui para o plano espiritual, se eu tive a oportunidade de escolher, eu posso ter escolhido passar por outras coisas diferentes para poder me melhorar. Então a gente não deve ficar reclamando. Eu já até falei isso, reclamar é clamar 2 vezes. Reclamar novamente. Então assim, se eu tô falando, queria ter não sei o que, eu tô reclamando, eu tô só pensando no que eu podia ter e não no que eu tenho. Eu tenho que valorizar o que eu tenho. Tenho que valorizar que eu posso levantar da minha cama, que eu posso abrir meus olhos e enxergar, que eu tô escutando, que eu tô falando, que eu tenho o meu pão de cada dia para comer, que eu tenho roupa para me vestir, que eu tenho amigos para me ajudar, que eu tenho familiares. Mas eu não tenho, eu sou sozinho. Quem é sozinho nesse mundo? Ninguém. Que Deus colocou sempre alguém do lado da gente. A gente às vezes fala assim, nossa, fulano é um anjo na minha vida. Quem sabe? Deus escolheu, não é um anjo, né? Porque senão a gente não estava nesse planeta. Mas quem sabe Deus não escolheu essa pessoa para ficar do seu lado, para te ajudar realmente. Para ser o seu anjo da guarda, né? Não é. É uma pessoa que está ali para te ajudar. Alguém que esbarrou em você nessa vida. Quantas vezes, quantas pessoas esbarraram pela nossa vida e foram. Não tinham que ficar realmente. A gente fala lá no centro também, quantas pessoas passaram por lá e não estão mais lá. Só passaram, precisaram daquele momento. E com a graça de Deus não precisam mais. Né? A gente fala, mas fulano saiu do centro, fulano já ia há tanto tempo. Não precisa mais, gente. Fulano saiu daqui, foi para uma outra igreja, foi para uma outra denominação, foi para um outro centro, parou de ir em tudo quanto é lugar. Não precisa mais. Cada um precisa daquilo que é necessário. Se a pessoa não está achando mais necessário, se ela está se achando melhor, se ela se encontrou melhor em outra religião, em outro tempo, ou em ser ateu, é um direito dela, né, da pessoa, de qualquer pessoa. É um direito e ela sabe o que ela está fazendo. Porque a gente, depois que a gente aprende, né, a gente fala antes de não soubesse, né, ou então a ignorância. Eu falei esses dias assim, a ignorância não é ignorante de grosso, não. A ignorância é não saber. A ignorância às vezes é uma benção. Às vezes não, quase sempre. A gente não saber aquilo que está acontecendo, o motivo daquilo que está acontecendo. A gente não sofre tanto, a gente não deveria sofrer, não. A gente não sente tanta dor e a gente consegue viver melhor. Mas quando a gente já sabe, a gente faz o melhor do jeito que a gente pode e a gente vai correr atrás disso. E aí assim, não interessa se nessa vida eu tenho ou não tenho, se na outra vida eu tive ou não tive. O que interessa é o que eu quero para o meu futuro. Quanto eu quero me aproximar das ações de Jesus, quanto eu quero me aproximar de Deus, desse amor infinito, que a gente não tem noção do tamanho do amor dele por nós, né? Nem de Jesus, nem de Maria. Nossa Senhora, tenho certeza que ama muito a gente, que está sempre carregando a gente no colo, né? Santo Antônio, ele escolheu a gente, né? E a gente está aí. E a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Aproveitar esse ano de 2024, que está começando, né?
e colocar novos objetivos. Não precisa dar passos largos, nem, eu quero mudar muito. Não, eu quero mudar um pouquinho. Todo dia mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho. É um passinho de formiguinha, mas é um passinho que você deu. Não ficou andando de lado e nem para trás. A gente deu um passo à frente, mesmo que seja um passo bem pequenininho. O importante é a gente continuar, né? Que 2024 seja um ano assim de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. E contando com a proteção do nosso lado, né? Jesus, Maria, José, Sagrada Família, com Deus, com nossos anjos de guarda, com nossos protetores e com os nossos amigos, com os nossos familiares. E aí vamos rumo ao ano novo, né? Que é uma data que a gente fala, mas é um dia como outro qualquer. Mas é um dia da gente repensar as coisas que a gente fez, pensar nas coisas que a gente quer fazer e realmente colocar o plano em execução, né? E aí eu vou desejar a vocês um feliz ano novo e que a paz do Senhor continue com todos. Que assim seja. Então, vamos continuar nossa leitura, né, do livro Mãos Unidas, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje o capítulo 4, Esperança Sempre. Eu vou tirar meu rosto daqui para não atrapalhar a leitura. Terminando a leitura, eu volto. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criaste. Carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar aos entes queridos. Ou errastes, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício onde hajas caído, em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida, que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza.
Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral. Porquanto, se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Então, esse texto é aquele texto que nos chacoalha, nos sacode, nos faz acordar. Não adianta, de forma alguma, qualquer problema que nós estejamos passando, qualquer situação que estejamos vivenciando, não nos iludamos que ela simplesmente irá sumir ou desaparecer sem qualquer razão. Haverão por trás delas mecanismos fundamentais no alicerce da vida. Se uma doença nos assola, é porque há uma necessidade de um reparo, ou nós submetemos nossa roupagem material a um excessivo desgaste ou a uma falta de cuidado. Se um amor perdido, talvez nós não tenhamos escolhido a pessoa que realmente nos compreenda. Talvez não tenhamos valorizado a pessoa que está conosco nessa caminhada. Se há um problema de ordem trabalhista, talvez nós não estejamos tão preparados como imaginávamos. Ou a mudança da vida, a mudança da sociedade, a mudança dos conceitos, tenham levado a propósitos diferentes e nós estejamos defasados desses propósitos. Seja o que for, seja como for, nós nunca podemos perder a esperança, nem tampouco viver sem Deus. Aqueles materialistas que acham que Deus não existe, separemos aqui os materialistas dos ateus, porque hoje o ateu não é um materialista em si. Ateu é apenas aquele que não acredita no Deus como ele é visto pela sociedade. Um Deus católico, evangélico, um Deus espírita. Ele não aceita. Acredita sim numa espiritualidade, acredita sim em outros caminhos. Então o ateu hoje da sociedade se difere bastante do materialista. O materialista, que não acredita em absolutamente nada, ele passa por momentos de provações tão difíceis. E às vezes nós, quando encontramos uma pessoa assim, nós nos sentimos abalados por não compreender como uma pessoa pode viver numa sociedade atual ainda sem essa sensação de espiritualidade, achando que a vida é apenas uma sucessão de consequências. Deus, ele não interfere diretamente na nossa vida. Ele planeja um rumo, planeja um caminho. Mas como nós como será trilhado esse caminho, somos nós que iremos escolher. Nós escolheremos se queremos passar pelo caminho pedregoso, mais difícil. Nós escolheremos se queremos caminhar ao lado de amigos e companheiros, ou caminharmos sozinhos, ou caminharmos do lado de pessoas que fingem ser nossos amigos. Tudo que existe na Terra, tudo que existe no universo, prova
a existência de Deus. As estrelas, há bilhões de anos nos circundando. Esse sol que nos ilumina antes mesmo do primeiro humano a encarnar na Terra. Tudo é o amor divino que com carinho trata cada um de nós. Como o texto diz, muitas civilizações caíram, outras se levantaram. E nós somos a essência dessas civilizações. Tanto que, se olharmos lá 2000 anos atrás e vermos como Cristo fora tratado, será que nós não tratamos similarmente hoje? Não julgamos as pessoas que sejam mais espiritualizadas, talvez mais desapegadas à matéria. Os chamamos de sonhadores, de lunáticos, de fanáticos. Será que quando olhamos para o realista, nós olhamos e esquecemos que aquele realista, ele também guarda em si um certo extrato de materialismo? Não que ele seja materialista, mas às vezes ele esquece que existe algo maior. Então não se deixe abater pela fala de ninguém. Não se deixe abater pela situação que está colocado. Mesmo que você perceba, através do remorso, da culpa, que você provocou aquela situação. Mas Deus não está alheio a isso. Ele entende que é uma situação necessária, senão ele não permitiria que passasse por aquilo. Deus permitiu que Jesus fora crucificado. Se Jesus não compreendesse aquela prova, aquela situação, que para ele fora uma prova, não para ele resgatar nada, mas que ele pudesse nos servir de exemplo. Para ele foi uma prova muito difícil que passou por nós. Perdão, que passou para nós. E vimos que existia um propósito naquela prova. Assim como existe um propósito na minha vida, na sua vida, um propósito na prova que eu estou passando, um propósito na prova que você está passando. Ninguém passa por nada que não seja importante para a sua evolução. Se vem em formato de doença, se vem em formato de negligência, não importa, é uma prova. E cabe a nós passarmos essas provas da melhor maneira possível. E sem esperança e sem Deus, jamais conseguiríamos passar por elas. Então, não te aflijas. Ou melhor dizendo, não nos aflijamos. Eu também passo por provas. Não achemos que sejam castigos divinos. Não entreguemos ao acaso ou além, a uma culpa, a situação. Vamos aproveitar essa prova. Vamos tentar com ela tomar as melhores decisões. Os nossos corações possam intercalar essas situações e nós tenhamos uma conduta sempre positiva e de esperança diante dela. E aqui na última, ele coloca, o Emmanuel coloca para a gente que tudo que está ao nosso dispor na matéria, seja a nossa vida, nossos bens, ou a ausência dos nossos bens, seja a nossa família ou a ausência da família, seja as situações, todas elas têm um propósito único de fazer florescer dentro de nós um novo ser. Vejamos como as árvores são resilientes.
como elas conseguem jogar seus galhos novos quando podadas. Está vendo aquela minhoquinha? Às vezes a gente capinando, pega uma minhoquinha, corta ela e ela consegue se regenerar. Há outros insetos, outros animais que isso não acontece. Mas que sejamos igual a uma árvore. E mesmo que podem um pedaço nosso, que mesmo que o vento, a tempestade, mesmo que alguém vá lá e nos machuque, que possamos nos cicatrizar, que possamos entender, que possamos compensar a nossa vida através da esperança, da compaixão e do amor. Deus está sempre ao nosso lado. Deus nos ama profundamente. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, senão não seria Deus. Deus não é um velho, como nos filmes, né? Aquela barba grande, né? Branca. Não. Deus não é esse ser. Deus é algo muito superior. Deus é infinito, imortal, eterno. Que possamos, nessas lições dessa noite, compreender que aquilo que nós passamos é uma necessidade, é dolorido, vai causar um desconforto imenso em nossas vidas, vai nos causar preocupação, vai nos causar dissabores, medo, raiva, até uma indignação. Mas que possamos refrear todas essas emoções negativas e trazer o sentimento da caridade, o sentimento da alegria, da esperança, e olharmos que hoje talvez não tenhamos explicação para o que nós estamos passando, mas o futuro irá nos disserrar, irá nos mostrar tudo aquilo que nós precisamos saber. Como uma boa lição, a gente só aprende no final. Que possa essas palavras desse texto maravilhoso ser essa injeção de ânimo que esteja precisando nesse momento. Tudo vai passar, tenha certeza disso. Tudo passa, todos os momentos. E se hoje você se preocupa com talvez alguma coisa que no futuro você vê que é uma bobeira, que tem gente passando por coisas tão difíceis, agradeça a Deus, porque você não tinha preocupações piores. Nesse momento, muitas pessoas não têm o que comer. Nesse momento, muitas pessoas já não estão comendo há dias. Muitas pessoas nesse momento estão encarceradas, cometeram crimes horrendos e não tem outro caminho. Muitas pessoas nesse momento ajoelham-se pedindo perdão a Deus por terem deixado a vida seguir um rumo e não tomaram nenhuma atitude para promover o bem. Vamos cuidar de nós, fazendo o bem, praticando a caridade, ajudando o próximo, sendo fiel a Deus, servindo às necessidades, amparando os caídos, secando os olhos alheios. Que possamos ser essas pessoas que olham para o céu e agradecem por cada momento. Que Jesus abençoe a todos, fortaleça, ilumine, apoie, ajude e ampare a cada um nesse momento. Vamos à nossa prece. Vamos ao nosso passe e depois à nossa prece.
Esta noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido fui também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Sede de justiça quem não tem, é justo e até louvável ter, mas vingança o que de justo tem, se mãos irão se corromper. Tens a liberdade, não tens o direito. Não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e malfeitos por conta dos caprichos teus. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Quanto fel teu ódio ajuntou, miasmas em torno de si, aura de quem se esqueceu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, e a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições de amor. Fala de um pastor sublime e generoso que desce do céu pra resgatar no breu o pecador cansado, desditoso, ovelha que se perdeu. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece
Jesus, divino e amado Mestre, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado por esses ensinamentos. Rogamos, Senhor, de joelhos, que durante esse recesso, cada irmão seja atendido pela proteção, fortalecido profundamente em sua alma, recebendo os passes espirituais através dessa música maravilhosa, tendo em seu lar, na sua vida, a intercessão dos mentores e protetores da casa, recolhendo aqueles irmãos oportunistas e importunadores da ordem, que cada um sinta no seu coração a libertação que tiveram, o seu coração agora mais leve, sua fé robustecida, a esperança reanimada. Senhor, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos amigos que aqui se reúnem, obrigado por aqueles amigos que já nos deixaram. Obrigado, Senhor, por essa vida maravilhosa, a oportunidade de nos reencontrarmos nesse lar tão maravilhoso, tão bendito, também pelas ondas da tecnologia que aqui nos congregam e nos reúnem. Obrigado, Senhor, pelo amor maravilhoso, pelo carinho de nosso Pai Celestial, pela bondade de nossa Mãe Santíssima. Que cada um de nós receba nesse momento o abraço divino, celestial, dos que nos amam. Que cada um sinta no seu coração tudo de bom. Que a sua vida seja repleta de coisas boas. Mesmo que as provas sejam tão duras, mas que possamos olhar com a ternura do coração, esperando sempre a esperança, nossa amiga e companheira, esperando sempre que tudo há de melhorar, que tudo isso irá passar. E enquanto não passa, que nós exercitemos a caridade e o amor para com o próximo. Que nós sejamos os vossos arautos na terra, Senhor, os vossos exemplos, que possamos mostrar para nós mesmos como amar, como distribuir as vossas palavras. E que tudo que venha a nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nossa reunião da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja, e graças a Deus.